Ele, Senhor, o coração dele não se perca, Senhor, e que todo roubador de palavras, ó Pai, seja destruído na autoridade que é no nome de Jesus, e que ele seja a boca profética para liberar essas palavras, Senhor, sobre nossas vidas, de instrução, direcionamento, de correção, e que nós sejamos edificados para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Então usa Teu Filho com autoridade e poder, Senhor, entendimento, discernimento para todo esse momento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está passando por um momento de palavra. Eu recebo a oração, que o pastor Adriano trouxe sobre a minha vida. Eu queria pedir que colocasse aqui um texto, lá de Josias. O texto de Josias, 2 Crônicas 34. A partir do 1. Amém? 2 Crônicas 34. Segunda Crônicas 34, a partir do 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ele tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, e seguia os caminhos de seus antepassados Davi, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar a Deus do seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas de fundição. Os altares dos Balaíns foram destruídos na presença dele, e ele destruiu os altares dos incensos que estavam acima dele. Quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e fundidas, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, destruiu os altares, reduzindo a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas, e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Amém? Não sei se você já ouviu falar, sobre a história desse rei, o rei Josias. Ele foi um dos reis, consagrado mais jovem. Josias, ele assumiu o trono num período mais difícil da história de Judá. Ele tinha apenas 8 anos quando o seu pai tinha morrido e ele teve que assumir o trono. E uma coisa que eu fico pensando, é que de fato o poder de Deus, ele pode agir e fazer, de uma forma extraordinária, que às vezes a gente não imagina como. Mas nós temos experiências, às vezes a gente tem ao nosso redor aqui, crianças de 8 anos. E na nossa mente é inconcebível, que uma criança de 8 anos, ela tenha capacidade intelectual, cognitiva até, para poder reinar, para poder governar um povo. E analisando dessa forma, o que eu penso, Adriana, é que ele com 8 anos, ele tinha à sua volta pessoas, que o instruíam, para que ele não se desviasse, do caminho em que ele deveria seguir. A palavra do Senhor diz que ele tinha 8 anos quando ele começou a governar, e ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E ele nunca deixou que a pouca idade fizesse com que ele não reinasse. Mas vocês precisam concordar comigo que uma criança de 8 anos, ela vai precisar de ter à sua volta, uma rede de apoio. Ela vai precisar ter do teu lado, alguém que possa, instruir, que possa direcionar acerca daquilo que tem que fazer. Até mesmo o cuidado, se você pegar uma criança de 8 anos aí, até mesmo para o cuidado dela, ela vai precisar de pessoas que possam defender, que possam cuidar, porque
8 anos, às vezes ela não vai saber o que é melhor pro reino. Ela não vai saber o que é melhor. Aí, eu quero abrir um parênteses, né, sobre as nossas responsabilidades que nós temos enquanto igreja. Hoje nós vamos ter recepção, né, de membros e também vamos ter apresentação de crianças. E todas as vezes, né, que a gente ora e agradece ao Senhor e apresenta alguém ao Senhor, eu sempre deixo bem claro, né, que a responsabilidade do pai, Mateus, enquanto criança, enquanto ela não pode caminhar, enquanto ela não pode vir, é responsabilidade do pai trazer a criança até a igreja para que ela não se desvie nem para um lado nem para o outro. Eu perdi a conta de quantas crianças nós já apresentamos aqui, mas é verdade que boa parte dessas apresentações os pais não estão cumprindo aquilo que prometem no altar. Trazer o filho, né, instruir ele no caminho que deve andar, colocar o primeiro pé, né, para poder ver se é seguro, para poder dar direção. Naquele contexto aqui, o pai dele já tinha morrido e agora ele ficava à mercê do cuidado daqueles que estavam à tua volta. Mas o texto vai dizer que em nenhum momento ele se desviou nem para a esquerda e muito menos, né, para a direita. Ele continuou reto naquilo que ele deveria seguir. Mas com 8 anos, ele tinha uma rede de apoio. Quando nós começamos essa igreja aqui, né, uma das direções que Deus tinha dado é que nós deveríamos trabalhar, né, com as crianças, ensinar as crianças no caminho que devem andar, instruir no caminho que devem andar. Às vezes a gente se perde no chamado daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque muitas das vezes a gente não coloca em prática aquilo que nós devíamos, e a gente começa a olhar somente para o bem, né, ao nosso redor, entendendo que nós temos que cuidar, né, daquilo que é mais precioso, porque talvez, né, o sucessor ou aquele que vai fazer, né, as grandes obras, né, no nosso bairro, né, fazer as mudanças e alterações que nós precisamos, talvez elas estejam sentadas aí do teu lado agora, ou talvez esteja lá na salinha Kids. Talvez são elas que vão dar segmento ou até mesmo romper e quebrar algumas maldições, né, que muitas das vezes a gente acaba levando as crianças a serem conduzidas. Ele nunca deixou, né, que a pequena idade fosse um problema para ele, mas ele precisou de alguém. Eu estou abrindo parênteses, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu queria pontuar isso, né? Nós também somos formadores, né, da próxima geração, e o que a gente ensinar vai determinar o rumo e o caminho que a próxima geração vai seguir. Às vezes eu fico vendo, né, e eu já conversei com pais que às vezes chega dentro da igreja, Marquinho, e eu falo assim: cara, tô sentindo falta do teu filho, como é que ele tá? Ah, meu filho não quer vir para a igreja de jeito nenhum. Não, eu tô falando do mais novo, do de 8 anos, 10 anos. Não, é ele mesmo, não quer não. Eu falei assim: sério? Ele não quer e ele tem o querer? Eu falei assim, cara, e eu já falei para alguns, falei assim: olha só, quem determina o rumo da vida do teu filho é você. Você tem a autoridade sobre os seus filhos. Primeiro, que você precisa ser um exemplo e uma referência para ele não vir obrigado, mas querer estar com você na igreja. E segundo, que se você está fazendo isso e ainda assim ele não quer, então ele vai ter que vir a si mesmo. Eu imagino que dentro desse caminho, ele com 8 anos, Josias, o seu xará, às vezes ele, como criança, às vezes ele queria instaurar no reino, né, um parque de diversão em todo o reino. Criança, governando, podendo dar a canetada e falar: eu quero isso. Talvez ele quisesse isso, né? Eu quero parque aquático, eu quero roda gigante, né? Naquela época não tinha, eu estou conjecturando, mas talvez ele poderia pedir coisas de criança, mas tinha alguém do lado falando com ele: olha, você tem um tempo de divertir, mas você tem um compromisso. Você é alguém que foi levantado e você precisa, né, ser criança, mas você precisa crescer numa direção, porque lá na frente
você vai ter responsabilidade. E se você não entender isso, você vai se perder no meio do caminho. Precisa sempre ter alguém que dê direções, mas eu como pastor, eu não posso ser o responsável por poder direcionar o teu filho. Quem tem que fazer isso são vocês, pais. E não, uma criança de 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, né? Se mora lá na minha casa, o que eu falo é o seguinte: pode até ir visitante lá na minha casa, e eu vou receber muito bem, mas domingo à noite, deu a hora de ir para a igreja. Então, vocês querem se arrumar para poder ir para a igreja? Não, não sou crente, não vou para a igreja não. Então, mas eu estou indo. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por tua causa. Agora, as minhas filhas, 16 anos, né, 15 anos agora que a Mariana fez, né, deu a hora do culto, não é um tema de debate, se vai ou não para o culto. Não tem essa escolha. Na verdade, é esse o caminho. Quando elas se casarem, elas vão poder escolher o que fazer. Mas enquanto, né, estão debaixo da minha tutela, o responsável sou eu, né, vai fazer aquilo que o Senhor tem me direcionado. E às vezes, eu deixo bem claro para elas: na minha casa, o governo não é teu, o governo não é meu, o governo é de Deus. Então, as regras impostas por Deus dentro do meu lar, elas servem para mim, servem para minha esposa e servem para todo mundo que estiver debaixo, seja visitante ou não. Porque na palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes, né, que Deus dava um direcionamento, eu não sei se você já leu a Bíblia, mas você vai ver isso, Adriano. Todas as vezes que Deus dava um direcionamento, né, da Páscoa, por exemplo, vai comer você, sua esposa, seus filhos e os servos da tua casa. Não importa, né? Tá debaixo do mesmo teto, o governo que está sobre aquele teto precisa governar. E eu acredito, né, que com a pouca idade ele tinha pessoas ali para poder instruir. Ele começa a reinar com 8 anos, mas a palavra do Senhor vai dizer que com 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Então, por um tempo, é um período de escolha. Mas quando ele chegou à idade de moço, quando ele já chegou à idade que ele poderia, né, ter o seu entendimento, ele começou a buscar o Senhor. Sabe o que é interessante? Que todas as vezes que a gente busca, a gente encontra. A palavra vai dizer que ele começou a buscar o Deus de Davi. Às vezes eu fico pensando, né? Eu estava hoje conversando com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu vou entregar minha vida para Jesus. Ainda não é o tempo, né? Ainda não senti, eu tenho que resolver algumas coisas ainda, né? Mas eu vou entregar minha vida para Cristo. Eu falei: cara, você está fazendo o caminho inverso. Porque se você for olhar a história do rei Josias, ele começou a reinar com 8, começou a buscar o Senhor com 16, e com 20 anos é que ele começou a destruir os altares. Ele não começou a destruir os altares para depois buscar o Senhor. E às vezes a gente entra, né, nessa questão e a gente fala assim: mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado, porque quem nos prepara é o Espírito Santo. Quem nos capacita para poder governar a nossa casa, a nossa vida, o ambiente onde a gente trabalha, quem nos capacita para poder fazer isso, não é você, não é a instrução que você recebeu na faculdade, não é aquilo que você aprendeu na vida. Quem traz essa instrução de como você ser justo é Deus. Somente a justiça de Deus torna você alguém habilitado para você, de repente, julgar sobre algumas causas. A sabedoria humana, ela se perderia no primeiro momento. Lembra de Salomão, quando aparece para ele, né, não sei se foi o primeiro caso, mas o caso mais famoso que aparece para ele, onde duas mães chegam para ele e falam assim: olha, o filho dela morreu, esse filho é meu. Aí a outra: não, esse filho é meu, o filho dela é o que morreu. Aí ele fala assim: cara, vamos resolver isso daqui, ó, corta no meio, metade para cada um. Quem que poderia ter sabedoria para poder resolver dessa forma? Se fosse buscando nos livros, quem que iria ensinar isso daí? A justiça, quando é feita pelos nossos próprios punhos, pelos nossos próprios olhares, por aquilo que nós entendemos, ela é uma justiça falha, porque somente a justiça de Deus, ela é boa.
ela é perfeita e é agradável. Então, talvez você tenha entrado aqui hoje falando assim: eu queria entregar minha vida para Cristo, mas eu não estou pronto. Na verdade, você está pronto. Porque é muito ruim a gente aceitar Jesus achando que a gente já é perfeito. E aí a gente chega e a gente começa a ver defeito em tudo. A gente começa a ver problemas em tudo. A gente começa a questionar tudo. Por quê? Não, eu estava no mundo, eu era imperfeito. Agora que eu vim para a igreja, eu estou perfeito. Eu não vou aceitar a imperfeição dos outros. Você vai continuar imperfeito, mesmo depois que aceitar Jesus. É só a graça e a misericórdia dele que vai tornar você atrativo e atraente para ele. Então, não pense que em algum momento você vai estar pronto para isso. Na verdade, o Espírito Santo nos capacita a cada dia. Cada passo que a gente dá, o Espírito Santo vai instruindo. Se você cometer um erro, ele vai te falar: tu vacilou. Se você fazer algo de bom, ele vai falar assim: olha, meu servo bom e fiel. Nós precisamos entender que na nossa caminhada com Cristo, aprender com os textos, com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que nós precisamos estar do lado de pessoas que nos instruam para o caminho correto. Nós precisamos ouvir a voz daqueles que são a voz de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa hoje, assumindo a responsabilidade que Deus me deu de estar em cima desse altar. Se você chegou aqui hoje achando que você não está pronto, você está exatamente do jeito que Deus quer que você esteja. O que Ele quer fazer a partir de hoje é que vai ser revolucionário. Porque se você chegar aqui já se achando perfeito, então qual vai ser a obra que Deus vai fazer na tua vida? Você vai precisar de Deus para quê? Para que você precisa de Deus? Josias, ele começou a buscar o Senhor aos 16 anos. Depois de ser instruído até os 16, ele começou a buscar o Senhor, Mateus. E aí quando ele começa a buscar o Senhor, aí, quando apresenta para ele o livro, ele começa a entender que está tudo errado. Aí ele começa a falar: vamos acabar com esse negócio de idolatria. Quando você entrega a tua vida para Cristo, é aí que começa a reforma do reino. É aí que começa a reforma dentro do teu coração. Porque antes de você entregar a vida para Jesus, parece que está tudo normal. Aquilo que foi passado para você de geração em geração, é o que você vai continuar fazendo. Algumas pessoas disseram para você que você não prestava, que você não é capaz, que você ia dar para bandido, que você não ia servir para nada. E o que você entra dentro do evangelho é dessa forma. Mas quando Jesus ele te encontra, ele começa a falar: não, você é filho. O que está atrapalhando a tua imagem de filho é esses deuses aqui, ó. Derruba esse, né? Tira essa impureza aqui, reforma esse altar aqui, né? Muda essa atitude aqui, para de falar esses palavrões aqui, larga esse vício aqui, né? Não é o caminho inverso. Primeiro eu começo a buscar ao Senhor. Primeiro eu busco Ele de todo o coração, e depois Ele me mostra o que está errado e o que precisa ser destruído. O problema é que às vezes a gente entra para o Evangelho e a gente começa, Karen, a achar que a gente, porque entregou a vida para Jesus, a gente é perfeito a partir de agora. E o problema é que dentro desse olhar de perfeição para nós, a gente se esquece que, na verdade, a gente também é imperfeito. A gente também é imperfeito. E eu só posso julgar alguém sobre o olhar de Cristo. A palavra do Senhor quando diz assim: como pode alguém com um graveto, alguém com uma trave no olho querer tirar o cisco do outro? Ele não está dizendo que a gente não pode. Ele está falando que nós somos imperfeitos para isso. A gente precisa, às vezes, alertar um irmão ou uma irmã sobre a ótica de Cristo. Mas para isso, eu tenho que me consertar primeiro. Eu tenho que tirar primeiro a trave do meu olho. O que é tirar a trave do meu olho? É saber o que está errado na minha vida, corrigir, deixar a minha vida reta e falar assim: cara, eu acho que você está errando nisso daqui. Quando ele começa a buscar o Senhor, com 16 anos, o Senhor começa a mostrar para ele o que estava errado à tua volta. E ele começa a falar assim: ó, tem muita idolatria do teu lado. Você precisa remover isso daí. Em 2 Crônicas 34:2 vai dizer assim: fez o que era reto perante o Senhor e nunca abandonou e sempre andou nos caminhos de Davi,
seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Só que Davi não era pai dele. Davi não era o pai de Josias. Davi não era nem um antepassado mais perto dele. Josias era filho de Amon, que reinou por 2 anos, o que era ruim. Ele era neto de Manassés. Enquanto o rei Josias, ele foi reconhecido como o melhor rei da era dos reis. Ele foi e é até hoje lembrado como o maior rei, o melhor rei que existiu. Em contrapartida, Josias, o teu avô foi conhecido como o pior, como aquele que mais fez coisas erradas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai olhar, né, para a nossa vida e a gente vai respaldar aquilo que a gente faz de errado nos outros, Alexandre. Ah não, porque o meu pai sempre fez isso, o meu avô fazia isso. Mas a partir do momento que você entende, né, que tem coisas erradas no teu caminho, tem coisas erradas na tua vida, você pode fazer a escolha: eu continuo fazendo o que meu pai fez, ou eu mudo a minha rota. Porque senão você vai ser reconhecido apenas como mais um da tua família que fez tudo de errado que não prestava. Mas você tem o poder de fazer a mudança. Manassés, ele podia escolher fazer como Amon, seu pai. Poderia escolher fazer como Manassés, o seu avô. Mas ele olhou e falou assim: não, teve um rei melhor antes, eu vou fazer igual Davi. E o evangelho hoje ele chega, né, para poder dar uma referência para você. Porque ainda que a tua referência paterna não seja boa, ainda que a sua referência materna não seja boa, ainda que os seus avós não tenham sido referência, o Senhor colocou um padrão nele. Cristo colocou um padrão nele. Faça igual a mim, faça como eu fiz. E uma vez, eu não sei se foi aqui na igreja, a pessoa contou uma parábola que eu achei muito interessante, onde o pai pega os 2 filhos que tinha, Gabriel. Ele pega os 2 filhos que tinha e ele fala assim, ó, leva no quarto e fala assim, cara, ele pega primeiro, né, e fala assim, cara, olha esse teu quarto teu, tá uma bagunça, tá tudo desarrumado isso daí, olha que desordem que tá isso daí, tudo jogado, cueca no chão, né, tá fedendo, a meia de 11 anos já, desde que você nasceu é essa mesma meia, nunca foi trocada, nunca foi limpa, tá tudo desorganizado, tudo jogado para lá e para cá. Aí ele fala assim, pai, o meu quarto está arrumado. Aí ele, não, você não está vendo que está desarrumado? Pai, eu estou falando, meu quarto está arrumado, vem cá. Olha o quarto do meu irmão. Ali resto de comida jogado, né, tudo podre, tudo fedendo. Ele fala assim, olha, o meu quarto está arrumado, do meu irmão que está desarrumado. Aí ele pega aí o filho e fala assim, vem cá, entra no meu. Olha aí, o que é um quarto arrumado? O problema é que você está pegando uma referência de alguém pior do que você, para poder achar que você é bom. Mas o Senhor já estabeleceu o padrão nele. E Paulo reafirma o Max, nele. Paulo vai falar assim, olha, sede os meus imitadores. Não, tem esse negócio de entrar na igreja e falar assim, não, olha para Cristo. Não, olha para mim. O quanto eu me pareço com Ele. Olha o que eu estou fazendo parecido com Ele. Aí colocou-se um padrão em Cristo, e a partir de agora não importa se alguém da tua volta está fazendo alguma coisa de errado. E aí às vezes a gente vai dizer assim, mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo, cabeção. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você foi gerado. Antes de ser gerado no ventre da tua mãe, você foi gerado no propósito de Deus. Deus não trouxe você nessa terra para ser qualquer um. Deus não te gerou para poder ser mais um no meio da multidão. Deus te gerou porque Ele te chama de filho. Pastor, mas isso é para todos? Não, isso é para você que está aqui hoje, seja você cristão ou não. Ele está dizendo, e a palavra do Senhor diz, olha só, tem uma geração lá fora, fora daqueles portões. Lá fora tem uma criação que anseia ardentemente pela manifestação do poder dos filhos. Quem são os filhos? Aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo o que a palavra do Senhor está dizendo para você. Então você não é qualquer um. A referência de quem está lá fora deveria estar aqui dentro.
O problema é que a gente ainda continua dentro da igreja fazendo o que todo mundo faz lá fora. É porque não tem a identidade de filho, não sabe de verdade quem é. É como o filho pródigo que ficou em casa, passou a vida toda do lado do pai e não sabia que ele era o seu pai, achou que ele era o seu patrão. E fala: ué, te servi a vida toda e o senhor nunca matou um cabrito para mim? Que servir, meu filho, isso daqui é tudo teu. Você nunca comeu porque não quis, você não desfrutou porque não quis. A casa era tua, a parte do teu irmão eu já tinha entregado, o que sobrou aqui agora é tudo teu. Você não comia porque a tua mentalidade era de servo. E tem gente que está dentro da igreja ainda com a mentalidade de servo, mentalidade de quem está no mundo. Continua errando, continua pecando, continua fazendo o que não é bom, porque todo mundo faz, Nani. Só que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não foi chamado para poder ser qualquer um. Existe um padrão, existe uma referência, né, de como deve ser a noiva de Cristo. Tem que ser alguém fiel, alguém de mãos limpas, alguém que seja parecido como Davi. Manassés não era uma referência, Amon não era uma referência, mas Josias foi procurar a referência no melhor lugar. Às vezes alguém está cometendo erro, e já aconteceu, gente. A gente fazia um gabinete e a pessoa vinha aqui: pô, mas por que você fez isso? Não, então, porque fulano faz. A gente continua usando pessoas inadequadas como referência. A gente continua olhando para um prédio torto e construindo prédio torto. Josias não fez isso, ele olhou para Davi. Qual era a referência de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E aí ele falou assim, olha, mirou em Davi e falou assim: eu quero ser como Davi. Só que todas as vezes que você mirar em alguém ruim, você vai se tornar pior. Todas as vezes que você mirar em alguém bom, você vai se tornar melhor. Como assim, pastor? O próprio Jesus falou assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou liberando ela para vocês. Vão e façam coisas maiores. O problema é que no meio onde a gente vive, onde a gente caminha, a gente está sempre olhando, né, para justificar os nossos erros. A gente está sempre olhando para aquele que está fazendo besteira, para aquele que não está fazendo o que não devia, ao invés de olhar para quem está fazendo o que é bom. E quando a gente perde a referência, né, qualquer lugar que você for, você chegou. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar que você parar, você chegou. Se o GPS estivesse te conduzindo, né, e você não bota um destino lá, ele ia botar: você chegou ao seu destino. Por quê? Você não sabe para onde está indo. E o problema é mirar na direção daquilo que é errado. O meu conselho para quem chegou na igreja hoje, veio nos visitar, vai entregar a vida para Cristo, vai aceitar Jesus, tenha um tempo de espera. Começa a olhar o procedimento de quem está dentro da igreja. Porque o fato de estar no meio não quer dizer que pertence àquele meio. Às vezes está ali só para poder fazer número, e às vezes para poder atrapalhar o processo. Se não fosse assim, às vezes não ia acontecer, ô Vinícius, de alguém cair em pecado com alguém dentro da igreja. O problema é que a maioria das vezes que alguém cai em pecado dentro da igreja, ele cai com alguém da igreja. Ele não cai com alguém do mundo. A maioria das vezes, o problema está dentro da igreja mesmo. Mas por que caiu? Porque decidiu andar com quem não é bom, com quem faz o que é errado. Josias não. O Josias não. Sentou logo do lado da Marília e do Juan. Esse Josias aqui, ele falou assim: cara, meu pai morreu com 2 anos. Depois de 2 anos que ele começou a reinar, ele morreu. O meu avô, o pessoal fala que ele era terrível. Eles matavam o próprio filho, né, no altar, botavam para poder queimar o próprio filho. As atrocidades que eles cometiam eram algo terrível. Ele falou assim: tá maluco, eu não vou ser assim. Ainda bem, eu fico pensando que ele pensou assim, Adriano: ainda bem que meu pai morreu com 2 anos, senão ele ia me matar também no altar. Ainda bem que o miserável morreu.
Ainda bem que passou o reinado para mim. E quando você começa a andar com pessoas certas, quando você começa a andar com pessoas que vão te levar ao crescimento, você vai crescer, pô. Ele começou a andar do lado de pessoas que davam bons conselhos. E o que aconteceu? Ele começou a derrubar os altares, a eliminar o que era ruim, a tirar o pecado do seu meio. Quer fazer uma reflexão para saber se você está andando com pessoas, né, que vão te fazer crescer? Comece a olhar os frutos dessa caminhada. A pessoa com quem você anda está fazendo você ler a Bíblia ou está fazendo você jogar no telefone? O grupo de amigos que você tem, eles te chamam para ler a Bíblia de madrugada, ou eles te chamam para você jogar em Free Fire, ou sei lá o que é da moda agora? Alguns dos teus amigos já te chamou para poder, adolescentes aí, já te chamou para poder ler a Bíblia? Ou eles só te chamam para poder fazer o que, às vezes não é nem o que não presta, é aquilo que não acrescenta nada na nossa vida? E você, adulto, as pessoas com quem você se juntou, e eu não estou dizendo lá fora não, estou dizendo aqui dentro da igreja mesmo. As pessoas com quem você está caminhando do lado, elas estão cobrando de você uma postura de crescimento. Elas estão falando, cara, você tem potencial de liderar, você pode liderar uma célula, cara, você pode fazer uma faculdade, você tem que crescer, cara, você é sábio, eu vejo Deus através da tua vida, cara, você tem que evoluir, cara, vamos ler a Bíblia junto. Os amigos com quem você está andando, tá te chamando para isso? Ou tá te chamando para poder fazer besteira? Se não é isso que está acontecendo, começa a fazer como Josias, começa a eliminar aquilo que te atrapalha. Ele foi, derrubou quem estava abaixo, derrubou quem estava acima, derrubou quem estava do lado. Não, eu vou seguir esse caminho aqui. Faz uma análise aí, pega aí as 5 pessoas mais próximas de você, dá uma buscada no seu WhatsApp ali quando chegar em casa, começa a olhar no WhatsApp e fala assim, o que esse miserável está me chamando para poder fazer? Está me chamando para poder orar? Está me chamando para poder ler a Bíblia? Está me chamando para uma conferência? Está me chamando para poder ir para o culto? Está me chamando para poder fazer o quê? Está te chamando para poder fazer alguma coisa? Está me chamando para poder fazer um curso, para poder aprender uma profissão nova? Está me oferecendo um emprego? Está me chamando para quê? Se esse círculo de amizade que você está tendo não te chama a evoluir, a nem crescer, sabe o que eu te dou de conselho? Apaga o contato. Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai ser bom para você. Você vai se perder no meio do caminho. E quando você cair, e quando você se der mal, sabe o que eles vão fazer? Ó, meter o pé. Você vai ficar sozinho. Eu me lembro que quando eu estava internado, quando eu estava no médico, Valdinilson, nego, eu estava internado, fiquei 18 dias internado no hospital. 2 amigos foram me visitar. De todos os meus amigos, 2 amigos foram me visitar. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado. O pessoal da igreja da minha família estava subindo um monte orando pela minha vida. Os meus amigos não iam me visitar. Os pessoal que era amigo da minha família estava subindo um monte. O pastor foi me visitar no hospital. Eu falei assim, eu tenho alguma coisa de errado. Eu estou andando com as pessoas erradas. O que eu fiz quando eu voltei? Fui no grupo de WhatsApp. Galera, estou saindo. Aceitei Jesus. Agora estou na igreja. Não, pô, pode ficar no grupo. A gente vai parar de falar besteira. Não durou uma semana. Porque uma coisa que você tem que aprender, e marca isso na tua cabeça, você não tem o poder de influenciar as pessoas à tua volta. Quem faz isso é o Espírito Santo. E se ele não está fazendo, deixa de ser bobo. Você não vai fazer, então é melhor você fugir da aparência do mal. Se em alguns momentos eles quiserem, se em algum momento ele perceber que precisam de ajuda, ele sabe para onde que você está indo. Ele sabe exatamente o caminho que vai te encontrar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a escolher as pessoas com quem eu me relaciono. No meu grupo de discipulado, sei lá, 35 discípulos. Mas todas as vezes eu falo, eu estou indo para essa direção. Se você não quer ir, por favor, saia do grupo. Não atrapalhe a minha caminhada. Agora, se for comigo, quando
eu chegar no meu destino, ó, eu vou fazer assim com vocês, ó, vai agora. Porque eu não quero caminhar do lado de pessoas que também param quando eu paro. Quando eu chego no meu destino, quem eu estou carregando, quem está vindo junto comigo, vai ter que ir mais longe. As nossas amizades verdadeiras, ô Mateus, são aquelas que nos impulsionam para chegar mais longe do que elas foram. Agora olha aí pro teu círculo de amizade. Só te convida para poder falar e fazer besteira dentro da igreja. Eu tô falando isso, mas você que veio nos visitar, e eu sei que o Espírito Santo, ele vai tocar em você, e eu sei que hoje é o dia que o Senhor marcou para ter um encontro contigo. O que eu estou te dizendo é que o mundo lá fora, ele não tem esperança. Aqui dentro é o único lugar que tem esperança, mas ainda assim, você tem que saber qual é o padrão do cristão. É o padrão que Paulo estabeleceu: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O momento em que eu me desviar para a direita, ou o momento que eu me desviar pela esquerda, então eu deixei de ser referência, mas eu estou seguindo Cristo. Pode vir. Fui para a direita, continuo andando em direção a Cristo, porque Ele é a referência. Mas a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que andar só. O que você precisa avaliar nessa caminhada junto conosco? Quando você se tornar parte da nossa família, você precisa entender, né, que o padrão continua sendo Cristo, mas através de relacionamentos interpessoais. Você precisa escolher alguém que quando você estiver caminhando, você estiver fraco, não, cara, vem. Porque vai ter momento que você vai estar fraco e ele vai te puxar, não, cara, vem. Aquele dia você me ajudou, agora eu te ajudo. E é assim que a gente precisa caminhar. Você precisa escolher bem as suas referências. Josias, ele olhou para o teu passado e resgatou alguém que valia a pena seguir. E ele foi até chegar em Davi. E ele falou assim: eu quero ser igual a ele. Se você não consegue buscar, né, pare de ficar dando desculpa, né? Se você não consegue buscar uma boa referência nos seus pais, né, procure em Cristo. Procure em alguém que se parece com Cristo. Agora, se você continuar andando e olhando para quem faz algo de errado, talvez você até seja melhor do que ele mesmo, mas não está no padrão de Deus. Porque quando você se compara a qualquer um, você se torna qualquer um. Toda reforma começa pela palavra. A melhor forma de você saber o caminho que você deve seguir é quando você começa a olhar para as Escrituras, você começa a olhar para a Bíblia, né? Quando você olha para a Bíblia, ela vai te referenciar alguém que realmente pode caminhar contigo. E a partir do momento da palavra, a partir do momento que a palavra entra em você, você começa a produzir as reformas, aquilo que precisa ser mudado. Ele, quando pegou o livro, né, e leram o livro para ele, ele pegou as suas vestes, do Josias, ele rasgou as suas vestes, pegou o pó da terra e colocou sobre a tua cabeça. Ele falando: o que a gente está fazendo? Que loucura é essa que a gente está fazendo? A gente está fazendo tudo errado, a gente precisa consertar. O altar do Senhor, o templo do Senhor está profanado, está tudo fora de ordem. Não, a gente precisa consertar o que está errado. Mas ele só entendeu isso, ele só percebeu isso depois que ele leu a palavra, depois que a palavra entrou no teu coração. E eu estou falando para você, você está fazendo o caminho inverso. Você está querendo consertar as coisas sem ser pelo direcionamento da palavra. Entrega primeiro a tua vida para Cristo, depois Ele vai fazer a reforma que precisa ser feita. Quem sabe o que precisa ser retirado é Ele. Quem sabe o que precisa mudar é Ele. Quem sabe o que precisa ser eliminado é Ele. Então, não, mas eu vou consertar algumas coisas ainda. Ô Rafael, sabe o que eles falam, Rafael? Eu vou consertar algumas coisas, né? Aí quando eu consertar, eu vou para Cristo. Sem a palavra? O que você sabe que é certo e errado? Como que você sabe que essa reforma é a reforma correta?
É como você não entende nada de obra, né? E chama alguém para poder fazer a obra que não entende nada também. O negócio vai ficar tudo torto, vai sair tudo errado. Se você vai fazer uma reforma na tua vida, se Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele está falando para você que tem coisas na tua vida que precisa mudar, é porque Ele sabe o que precisa mudar. Como? Através da palavra. Quando chegou nos seus 26 anos, ele começou a fazer a reforma no templo. Ele começou a botar as coisas nos lugares. Então não tem como você inverter o processo, inverter o caminho. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa eliminar aquilo que é obstáculo. E depois você precisa fazer uma reforma completa. Botar as coisas em ordem. Às vezes a gente enfrenta problemas porque na verdade alguém decidiu inverter a ordem. Está fazendo reforma e está querendo reformar os outros, né, segundo o seu padrão. Quando Deus falou que não é assim. A gente começa a olhar para pessoas e começa a olhar para elas, né, como imperfeitas, né? Quando na verdade a imperfeição está em nós primeiro. Aí a gente quer moldar as pessoas dentro do nosso padrão. Só que o teu padrão é ruim. O teu padrão também não é bom. Você também não é dono da verdade. No teu olho tem uma trave. Quem sabe o que precisa fazer é a palavra. Então todas as vezes que você for questionar, ou for direcionar, ou for tentar consertar alguém, olha para dentro de você mesmo e pergunta se está tudo bem com você. Mas faça essa pergunta em qualquer lugar, não faça essa pergunta na palavra do Senhor. Às vezes a gente quer impor para as pessoas, né, alguns padrões que a Bíblia nunca falou que tinha. Não, mas você tem que fazer assim. Mas aonde mesmo que está na Bíblia? Aqui, como é que é? Não, eu não sei. É porque o meu pai sempre me falou isso. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, parece que eu converso com um monte de gente, né? E converso com um monte de gente. Aí a pessoa falou assim, ela me falou um negócio, né? Aí eu falei assim, mas quem que falou isso? Como que você sabe disso? Eu estava falando sobre o Espírito Santo. Aí eu lembrei, eu estava falando sobre o Espírito Santo. Aí eu falei assim, vocês vão entender, né, sobre o Espírito Santo, né? O que é. E ele falou assim, não, mas a minha mãe, ela é crente mó tempão da Assembleia e ela sempre falou assim. Eu falei assim, meu filho, chega em casa, você fica com os ensinamentos da tua mãe, né? E pergunta aonde que na palavra está dizendo, porque a palavra não diz. E eu não quero refutar o entendimento da tua mãe. Eu só quero que você entenda que a palavra do Senhor não diz isso. E aí ela vai ter que te dar uma explicação por que está fazendo dessa forma. Mas a palavra do Senhor não diz. E às vezes a gente está criando padrões, até mesmo para poder criar os nossos filhos. Voltando, né, lá no início. Até mesmo para poder criar os nossos filhos, a gente está buscando padrões na humanidade. O conselho tutelar, não pode corrigir o teu filho. Não pode dar uma chinelada, não pode dar uma vara. Aí ele cresceu, virou traficante, foi para a boca de fumo e agora vai lá no conselho tutelar ver se vocês vão ir atrás. Lá em casa não, se precisar de uma correia, um chinelo, né, filha? Ó, a gente usa para andar, para segurar a calça e para corrigir. Ah, eu tenho que fazer isso no meu filho? Não sei, se teu filho não precisa, tudo bem, lá em casa precisa de vez em quando. Cada um sabe como, mas a palavra me instrui dessa forma. Na correção do filho, a palavra diz que eu, como pai, é que tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Tudo dentro da palavra. Eu tenho que andar segundo aquilo que a palavra diz, não aquilo que eu penso. Não, faz isso porque eu estou mandando. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Faz porque eu estou mandando? Ah, não, mas me explica aqui. Não importa, faz desse jeito. Não precisa entender, é só obedecer. Não. Eu preciso entender para poder obedecer com excelência. Porque quando eu fizer, eu quero fazer com excelência. Então, não é simplesmente corrigir o filho. Você precisa ser um exemplo. Você precisa ser uma referência. Ele não tinha isso nos pais. A palavra, ela sempre vai gerar o arrependimento. Como eu falei, quando Josias leu, ele se quebrantou. E quando ele se quebrantou, a atitude dele, né, quando ele deitou no chão, rasgou as suas vestes e ele cobriu a tua cabeça, todo o povo começou a fazer a mesma coisa.
Porque as pessoas que você influencia, elas vão seguir o mesmo caminho. A palavra do Senhor diz: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Para onde que você está conduzindo as pessoas que você consegue influenciar? Você tem sido uma referência? E se você é uma referência, você está influenciando as pessoas, para o bem ou para o mal? A palavra do Senhor diz que para você não vai ter salvação. Para você não vai ter jeito. Porque você não está só você indo para o abismo. Você está indo e conduzindo as pessoas para o abismo. Nós precisamos corrigir a nossa postura. Eu creio que é um tempo, Josias, de restaurar os altares. Se nós queremos ser uma igreja, eu queria que o Ministério do Louvor subisse. Se nós queremos ser uma igreja que vai ser referência para essa geração, a gente precisa começar primeiro aqui. A gente precisa primeiro começar aqui, derrubando os ídolos que nós construímos. Ou talvez os ídolos, ô Mariângela, que nem fomos nós que construímos. Porque os altares que ele derrubou, quem construiu foi os pais dele. Mas não tem espaço para isso, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. A gente precisa começar a derrubar as barreiras que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Se coloque de pé. Nós precisamos começar a derrubar as barreiras, os altares que nos impedem de se achegar a Cristo, de buscar ao Senhor. Quando Josias ele começa a destruir os altares, ele começa a liberar o espaço para Deus, para que ele possa ter uma visão privilegiada daquilo que ele tinha que fazer. Talvez hoje, o que você precisa fazer é derrubar alguns deuses, alguns altares que você levantou. Levantar alguns deuses e alguns altares que foram os seus pais que levantaram. Derrubar alguns deuses e altares da tua vida que talvez foram os seus amigos que edificaram, mas que não pertencem a você. A partir de hoje, o Senhor quer fazer tudo novo, mas Ele tem uma base para isso. A palavra do Senhor é a rocha firme, que quando a gente constrói sobre ela, é impossível da gente cair, ser derrubado por qualquer vento. O Senhor te trouxe aqui hoje, não importa você, membro ou visitante, o Senhor trouxe aqui hoje porque precisa, tem alguns altares na nossa vida que precisa ser derrubado. Sabe por que precisa? Sabe por que eu entendo que precisa? Por conta dos frutos. Você está frutificando na sua capacidade total ou não? Se não está, é porque tem alguma coisa que está impedindo o teu crescimento e está impedindo você de frutificar. Quando a palavra do Senhor disse, que nós faríamos coisas maiores, o que você está fazendo? Comparado a Cristo. Qual é a tua postura? Talvez hoje você precisa derrubar o Deus do perdão, que você não libera de jeito nenhum. Talvez você precise derrubar o altar do pedir perdão, que você não pede de jeito nenhum. Você sabe que errou, precisa pedir perdão, mas nunca pede. Você está sempre certo, você está sempre certa, e você nunca reconhece o teu erro. Talvez hoje você precisa derrubar o altar da pornografia que foi edificado na tua vida. Talvez hoje você precisa derrubar o ídolo dos vícios. Talvez você precisa derrubar hoje o altar da fornicação. Talvez tenha algum outro altar que você tenha edificado aí que precisa hoje ser jogado no chão. Você precisa, pastor, mas eu já estou buscando a Deus, mas o processo é esse, eu vou buscar o Senhor, mas eu preciso derrubar aquilo que impede a minha busca. Ele olhou para o monte e falou assim: tem deuses ali, tem deuses ali. Ele olhou para o vale, tem deuses ali. Ele olhou para o lado, tem deuses ali. Ele falou assim: eu vou eliminar tudo que me impede, Alexandre, de servir. Eu entendi que você veio aqui porque a tua busca tem sido essa. Eu entendi que você veio
buscar. Eu entendi que dentro do teu coração, né, alguma coisa ou alguém já mostrou para você que você precisa tomar uma decisão na tua vida que vai mudar a tua história. Eu já entendi isso, eu já compreendi que você já começou a buscar. Como Josias fez, você já começou a buscar. Você já está começando a ir na direção, mas tem coisas que ainda está te impedindo de viver, né, o extraordinário e o sobrenatural. Tem alguns deuses na tua vida que precisam ser derrubados, precisam ser jogados no chão. Às vezes é o egocentrismo que tudo precisa girar em torno de você mesmo. Talvez é o Deus, né, da masturbação. Talvez é o Deus, né, da ignorância, que trata todo mundo com ignorância e ninguém quer andar do teu lado. Talvez é o Deus, né, da inconstância. Um dia está bem, outro dia está mal. Talvez o Deus que você precisa derrubar é um Deus, né, que torna você uma pessoa chata, que é sempre do contra. Talvez você precisa derrubar alguns deuses na tua vida hoje, que estão te impedindo de chegar. A reforma do altar é só com a palavra, é um processo. A gente tem aqui todo ano, né, o projeto de ler a Bíblia em 3 meses. Quantas vezes eu lendo a Bíblia, né, eu percebi que tinha alguma coisa fora do lugar e eu preciso falar assim, caramba, eu preciso consertar isso daqui. Você precisa saber em qual parte do processo você está, para você não perder tempo. Porque nós não temos 8 anos. Nós aqui não temos 8 anos. Ela tem, a Mirella tem 7 anos. Ano que vem ela já pode. Mas aí teria que morrer, melhor não. Nós, adolescentes, nós não temos mais 8 anos. Mas talvez você tenha 16. E com 16 você pode buscar o Senhor.